Isto é um Airbus 380 e pode pesar no momento da decolagem 560 toneladas. Incrível, não? Mas então, como um avião consegue voar? Neste vídeo, explicaremos de forma breve e simples como isso ocorre. Bem-vindos a mais um Mundo da Aviação, sou Marcos. Para compreender o voo de um avião, é preciso aprender alguns conceitos antes. E não se preocupem se não entenderem de primeira. Explicarei o mesmo conceito diversas vezes, de diferentes maneiras, repetindo para que fique bem compreendido. A primeira lei de Newton diz que se um objeto está estático, ele permanecerá estático. Como esta maçã em cima da mesa. Não se move, pois as forças estão em equilíbrio. E se um objeto está em movimento, continuará em movimento se não houver outra força que intervenha. Mas o que isso tem a ver com os aviões? Bem, eles se mantêm no ar em voo estático, porque as diferentes forças que atuam sobre eles se equilibram. A força da gravidade puxa para baixo, para o centro da Terra, compensada pela força de sustentação, que veremos como é produzida. Esta última é criada pelo ar que está atravessando e que também gera resistência ao avanço, equilibrada pelo impulso que os motores fornecem. Mas então, como conseguimos a tão importante sustentação para que os aviões voem? Parte fundamental aqui é a asa. Esta tem um perfil especial que, quando avança por um fluido como o ar, gera uma diferença de pressões. Menos pressão no extradorso ou na parte de cima da asa e mais pressão abaixo dela, ou intradorso, e essa diferença de pressões gera uma força que chamamos de sustentação. E para entender isso precisamos de outro conceito, o princípio de Bernoulli, que nos diz que se temos um fluxo de ar, ou seja, moléculas que estão se movendo, estas se separam umas das outras fazendo diminuir sua pressão. Este conceito é muito importante para entender como um avião voa, então vamos complicá-lo um pouco. Tecnicamente, o princípio de Bernoulli postula que há uma relação entre a velocidade de um fluido e sua pressão, e que a energia de um fluxo é sempre constante. Vamos ver. O que isso significa? Ou seja, se a pressão aumenta, a velocidade diminui, e vice-versa. O que nos interessa é que se a velocidade aumenta, a pressão diminui. Isso significa que se eu conseguir fazer o ar passar mais rápido sobre a parte superior de um objeto e a parte de baixo permanecer a uma velocidade inferior, cria-se uma força para cima, a sustentação. Isso explica por que ventos fortes podem arrancar o telhado de uma casa, como vemos neste vídeo. Quando eu era criança, fazia esse experimento que vocês também podem fazer em casa, com uma tira de papel ou uma fita de tecido. Ao soprar acima dessa tira de papel, ela se eleva. Isso ocorre porque estou acelerando o fluxo de ar acima do objeto, criando uma força para levantá-lo. Para explicar o teorema de Bernoulli, costuma-se mostrar este gráfico. Aqui é onde o fluido vem com certa velocidade e quando passa pela seção mais estreita, aumenta sua velocidade, diminuindo sua pressão. Neste lugar há menos pressão do que neste. Vou deixar na descrição do vídeo o link desta página, para que vocês possam brincar mudando essas variáveis. No último experimento, usarei essas duas latas vazias e algo que nos sirva como um pequeno tubo para direcionar o fluxo de ar. O que vocês acham que aconteceria se eu soprasse através dessas duas latas? Alguns de vocês talvez acreditem que nada acontecerá ou que elas se separarão, mas se vocês prestaram atenção ao Sr. Bernoulli, novamente, se eu acelerar o ar, a pressão dele diminui. E como a pressão ao redor é mais forte, é gerada uma força que aproxima as latas.
Então, se eu conseguir fazer com que um objeto de alguma forma faça o ar passar por cima com mais velocidade do que por baixo, a sustentação é alcançada, e essa forma é o perfil alar. E agora estamos nos aproximando mais de entender como um avião voa, pois no perfil alar, por sua forma especial, o ar na sua parte superior tem que percorrer um caminho mais longo do que na parte inferior, mas no mesmo tempo. Ou seja, acima o ar tem mais velocidade e, portanto, como já disse muitas vezes, vocês deveriam saber, menos pressão do que abaixo, gerando a força de sustentação. Como eu disse no início, sempre preciso dessa força de empuxo que os motores me dão para gerar a velocidade necessária para que o fluxo seja rápido o suficiente e assim produzir essa sustentação. Lembram-se das 4 forças? Se alguma delas variar, mudará seu estado, como por exemplo, se eu diminuir a potência dos motores ou seja algo mais fraco a força de empuxo, diminuirá a velocidade do ar e, consequentemente, diminuirá a sustentação, fazendo com que todo o avião desça. Também tem a questão do ângulo de ataque, mas como a esta altura já são uns especialistas em pressão de ar, vai ser muito fácil de entender. Na verdade, os aviões antigos voavam quase com asas planas. Eles tinham apenas uma curvatura para imitar as asas dos pássaros, mas em ângulo, se não olhem para este avião. Aqui, quando o perfil está em ângulo em relação ao fluido, a pressão ocorre porque, abaixo, há mais moléculas colidindo do que acima da asa, para dizer de alguma forma, e assim gerando a diferença de pressão. O ventilador doméstico funciona com esse mesmo princípio. Quando criança, eu gostava de colocar a mão para fora do carro e me divertir sentindo como ela subia e descia de acordo com o ângulo que eu a posicionava, devido a esse fenômeno. Então, um avião voa por um conjunto desses princípios. Mas como um helicóptero voa? Bem, podemos considerar que as pás do seu rotor são como asas, mas que giram para originar a velocidade necessária para a sustentação, mas isso vamos ver em outro vídeo. Também deve-se dizer que os perfis alares existem em tudo que quer gerar uma força, como as hélices, os paraquedas ou parapentes, e até as pás de um gerador eólico. Espero que tenham compreendido e apreciado. Se for esse o caso, não se esqueça de dar um like e comentar. Isso ajuda muito na hora de divulgar o vídeo. Lembre-se que existem meios de doações, PayPal e Patreon, se quiserem contribuir economicamente para melhorar o canal. Agradeço por me assistir. Até a próxima! Meu nome é Marcos e isso é Mundo da Aviação.